Graças a Deus. Senhor querido, continua nos abençoando, Pai. Nós já fomos abençoados, Senhor, através dos louvores, através dos irmãos que aqui estiveram, Pai, falando sobre finanças de uma forma edificante para os nossos corações. Testemunho de portas abertas, Pai, tudo isso nos edifica. Isso é muito bom, Senhor, estar aqui, Senhor, nesse momento. Obrigado pela Tua presença entre nós. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel, e aqui o Senhor está. Louvado seja o Teu nome. Nos abençoa agora também, neste momento que vamos ler Tua palavra, Senhor. Vamos fazer uma reflexão na Tua palavra, Senhor. E precisamos muito, muito, muito da ação do Espírito Santo. Ó Deus, na minha vida e na vida dos irmãos que me ouvem, Deus, por favor, glorifica Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém, amém mesmo? Amém, isso mesmo, assim seja, né? Irmãos, como é bom ouvir tudo isso, eu gosto. Tá? A maneira como os irmãos expuseram aqui, né? Muito edificante, viu? Carlos, Bernadette, irmão Francisco, muito edificante. Isso é bênção para nossas vidas, porque a oferta, a Bíblia fala, é como um aroma suave que sobe até Deus, né? Quando é de coração. Ouvir portas abertas, irmãos, isso aqui nos constrange. Isso aqui nos constrange, não é, Rafael? Você falou, né? Se nossos filhos, não sei o que é pequeno, né? Uma situação dessa, né? Porque nos faz pensar, irmãos, que essa gente, esses irmãos, em alguns lugares, quando eles vão a um culto, eles correm o risco daquela igreja ser invadida e, no mínimo, eles apanharem. Já pensou? Eu vou perguntar uma coisa aqui, para a gente pensar. Veja como se a gente corresse o risco todo domingo, quando a gente entrasse aqui apanhar, pelo menos, a gente será que viria aqui, irmãos? Irmão, a gente deixa de vir por menos que isso, não é? A gente deixa de vir aqui congregar conforme a vontade. Eu sei que irmãos ficam doentes, irmãos trabalham, tem seus motivos, mas a gente deixa às vezes por falta de interesse, irmãos. Hoje eu não vou não, estou muito afim, acho que eu vou ficar assistindo isso aqui na televisão. Já fui domingo passado, já estive no sábado no batismo, para quem no domingo de novo? Irmãos, nós temos que acordar, nós temos que pensar e nos conscientizarmos que precisamos amar mais o nosso Senhor, e pedir e buscar, Senhor, por favor, derrama do Teu amor em nosso coração, porque ainda Te amamos pouco. Como foi pregado ontem, né? A coisa principal é o fato de que Deus nos ama, como foi pregado. Mas isso não descarta que nós precisamos amar o Senhor. Amém? Afinal é o mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E quando a gente é consciente, isso o Alexandre pregou, dessa consciência do amor de Deus por nós, que é muito importante. Quando um crente tem consciência do amor de Deus por ele, isso constrange. E ele responde com amor a Deus e amor aos irmãos. Não tem outra saída, William. O crente que tem dificuldade para amar os irmãos e para amar a Deus, é porque ele não tem consciência ainda desse amor de Deus por ele. E hoje o que eu quero falar aqui, agora fechando aqui, sim, sobre portas abertas ainda, então a importância que os irmãos vejam da igreja, né, Carlos? O Carlos falou, onde está o Carlos? O Carlos está por aqui. Está ali, ele senta ali geralmente, está ali. Então você falou, puxa, eu gostaria tanto de a gente ter mais condições. Eu penso isso com portas abertas, vou ser sincero, cara. Eu gostaria que a igreja tivesse condições de dar R$500 por mês para portas abertas, no mínimo, eu gostaria, mas a gente não tem ainda, né? Mas quem sabe se orarmos ao Senhor e formos generosos, nós não podemos até ir além disso. Amém, igreja?
Que Deus nos abençoe. O tema desta noite é prepare-se. Prepare-se. A gente costuma se preparar, né? Quando você é convidado para um casamento, né? Você vai ser ali testemunha, você se prepara, não se prepara? Né? Põe ali uma vestimenta jóia, né? Chique, né? Mesmo que seja alugada, porque é assim que a gente faz, né? Porque a gente não tem dinheiro para ficar comprando uma coisa, né? Então a gente aluga e tal, mas a gente se prepara. Se um filho seu vai se casar, uma filha, você se prepara, né? Casamento, né? Quando a gente se casou, nós nos preparamos, ou casamos assim, não, vou casar amanhã. Não, não foi assim. Houve todo um preparo, não foi assim, Mateus? Houve, a gente se prepara. A gente se prepara para uma entrevista de emprego, né? Se prepara para prestar um concurso, não é isso, Sandrinho? Cadê o Sandrinho? Está lá fora. Os Mateus também, né? Fez um exame, um concurso, era um concurso, né? Certo? Se prepara, não vai se preparar, pelo menos no dia anterior. Se não dá para ser uma semana, mas no dia anterior, ó, né? Se prepara, tá? A gente se prepara para uma viagem, não se prepara? Quando vai viajar, prepara a mala, prepara o dinheiro, prepara a roupinha, vê onde vai, faz um roteiro. A gente se prepara, irmão, para as coisas desta vida e fazemos bem, fazemos bem. Mas eu quero falar sobre o preparo para as coisas do reino de Deus. E que tem a ver com a nossa vida, porque nós não temos dois tipos de vida. Uma vida aqui na chamada vida temporal, outra vida espiritual. Não, tudo é espiritual. Primeiro aspecto que eu quero chamar para essa frase, prepare-se. Prepare-se. Prepare-se para quando tiver que passar por momentos difíceis. Rafael tem acompanhado Portas Abertas, ele sabe disso. Há certos países que eles nem imaginavam que iam passar por isso, alguns anos atrás. Nem imaginavam que iam passar por perseguições e hoje estão vivendo perseguição. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, né? Mas, de acordo com a vontade do Senhor, Ele pode permitir que nós que hoje nem imaginamos que podemos passar por uma perseguição aqui no país, mas pode acontecer. De repente começa. E é uma perseguição dura, pesada. Começa aos poucos às vezes. Prepare-se para quando tiver que passar por momentos difíceis também na sua vida. Nós passamos. Irmãos recentemente aqui da igreja passaram, né? Momento do luto. Momento difícil. Lógico que é. A família da irmã Selma, família da irmã Lene. Momento difícil. Às vezes essas situações vêm de repente. Não mandam aviso. E nós temos que passar. Então prepare-se. Esteja preparado, meu irmão, para quando você tiver que passar por momentos difíceis. Isso é bíblico. Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir. Olha só, estar prontos. Para que possam estar prontos. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Prepare-se, porque o dia difícil pode vir, pode vir. O Ricardinho está falando de noticiário, não sei, o Ricardinho deve ter algo ali, né? Ele está ali, né, Ricardo? Ele sabe. Notícias na Suécia e Finlândia e alguns países da Europa. Suécia e Finlândia, notícia mesmo, tá? Não é fake news não. Estão preparando os seus cidadãos para uma situação de guerra e até um ataque nuclear, caso haja, porque eles já percebem que há uma possibilidade no mundo desse que está, né? Aquela hostilidade toda naqueles cantos da Europa. E ali então eles fornecem manuais de sobrevivência, como se proteger de um ataque aéreo,
como estocar água, armazenar alimentos, né? Se refugiar por um tempo de alguma questão de um ataque nuclear. Também eles têm ali no manual, né, deles orientações para quando houver um ataque terrorista, por exemplo, em alguma cidade, em algum lugar, ou mesmo um desastre natural, também eles incluem ali, advindos do clima. Isso é prevenção. A prevenção, irmãos, evita muitos prejuízos, evita muitos males, correto? Por isso que aqui a gente procura se prever de algumas coisas. Às vezes a gente é chato, né? Vamos fazer. Vamos lá, cuidar. Porque, não vai acontecer. Pode acontecer. Diz um ditado popular que o homem prevenido vale por 2. Não diz? O homem prevenido vale por 2. E tem um outro que diz que o homem seguro morreu de velho. Porque ele era tão seguro que se guardou e não precisou morrer de outras coisas, né? Tá? É importante isso. Mas, queridos, a verdade é isso, que o tempo da adversidade pode ser mesmo imprevisível, é imprevisível muitas vezes. Então o apóstolo Paulo está dizendo, fiquem preparados. Olha, se protejam, vistam toda a armadura para o momento difícil. Efésios capítulo 6, deixa eu só pôr água aqui para mim. Efésios capítulo 6, nós vamos ler aqui, vou ler com os irmãos, no versículo, já li o versículo 13, mas vamos ler mais alguns versículos, que vai nos dar algumas orientações de como a gente se prepara para os dias difíceis, que podem surgir até de repente. Então o apóstolo ele diz, finalmente, no versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Já está aqui. Irmão, se fortaleça. Você precisa estar bem, precisa ser forte, corajoso, seja corajoso e forte. Não é isso que Deus falou a Josué? Se fortaleça no Senhor, é nele, a força vem dele. Busque essa força nele. Aí ele fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já avisa, o diabo prepara ciladas, armadilhas. É imprevisível também. Acontece de repente às vezes. E ele continua aqui, no versículo 12, dizendo que nesse mundo de muitas situações hostis, o cristão lida com uma luta espiritual, de nível de caráter espiritual. Não é uma luta contra seres humanos, mas é contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas. É contra as forças espirituais do mal. Contra isso nós lutamos. Não é brincadeira não, irmãos. Isso é sério. E isso é real, viu? É real, você às vezes nem percebe. O que às vezes está impedindo você, irmão, de ser um crente mais, como é que eu posso dizer, disciplinado? Exatamente que você está sendo atacado por essas forças hostis espirituais. Às vezes é sua frieza em ler a palavra de Deus, em orar, até em participar, em congregar com os irmãos, você não está nem percebendo, mas existe por detrás forças espirituais malignas atuando, lançando os dardos inflamados, como diz a Bíblia, né? Para que você se comporte desta forma.
É verdade, irmãos. É verdade. Paulo fala isso, que existe sim. É uma luta contra o sistema pecaminoso, ou contra o mundo, a gente fala, contra o sistema pecaminoso deste mundo. Nós, como cristãos, lutamos contra isso. Contra a nossa natureza pecaminosa, que é real também, nós lutamos. O chamado a carne na Bíblia. Contra o diabo e seus demônios, já falei. É uma luta. É uma luta. Então Paulo disse, por isso se preparem. Estejam preparados. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Às vezes a luta fica acirrada. Às vezes a coisa se levanta de uma forma muito forte e violenta. Fique preparado, prepare-se. Versículo 14 a 18 vai nos dizer que nós devemos nos cingir com o cinto da verdade. Esse é o preparo, essa armadura, os itens desse preparo. E eu penso aqui na verdade, Cristo é a verdade, amém? Revistam-se, mas a verdade da palavra de Deus. Olha, põe esse cinto da verdade. E eu penso na palavra de Deus, que é a verdade que santifica, a verdade que liberta, a verdade que nos orienta, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos orienta como viver até mesmo em meio à provação, e ela que nos revela quem é Deus, que é o fundamento da nossa fé, em quem nós devemos confiar e quem Ele é. Então nós precisamos da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, tá, irmãos? Para que a gente saiba por que Deus permite a provação. Está lá na palavra de Deus. Porque é objetivo numa provação, a gente passar por isso, está lá na palavra de Deus. E Deus, Ele é bom mesmo, está lá na palavra de Deus. Lógico que Ele é, Ele visa o seu bem, está lá na palavra de Deus. Tá? E Ele é soberano, Ele tem controle sobre tudo, inclusive sobre o mal que vem muitas vezes. Está na palavra, mas se você não conhece a palavra, se a palavra não está no seu coração, irmãos, você vai ter dificuldade. Não estão entendendo? Amém? Isso é importante. Então tem vários textos na Bíblia, né, que vão mostrar para você e para mim, tá? Eu vou pular algumas coisas, tá? Como a gente enfrenta a provação, como a gente se prepara, está aqui na palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra de Deus e guarde ela na sua mente e no seu coração, querido, porque na hora da provação, isso, se você não tiver a palavra no seu coração, na sua mente, vai fazer muita falta para você, tá? Muito importante. Outra coisa que diz aqui, para você vestir a couraça da justiça. Essa couraça da justiça tem a ver com a justificação pela fé, é verdade. Nós fomos já justificados pela graça de Deus. Mas tem a ver também com a gente andar em retidão, andar em obediência à palavra de Deus, andar em santidade, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esteja andando em obediência, buscando a santificação. Isso é a couraça da justiça. Se prepare dessa forma. Porque se você está vivendo de uma forma, irmão, desordenada, sabe? Você está vivendo de uma forma relaxada. Se você está vivendo sendo ali quase que dominado pelo pecado, você vai ter muita dificuldade quando chegar o dia difícil. Vai ter dificuldade. Então se prepare. É isso que Paulo fala. Se prepare. Se prepare calçando também os seus pés com os calçados da preparação do Evangelho da Paz, ou da prontidão.
Há muitas coisas que são colocadas, eu vou colocar uma delas. Pode ser uma prontidão para a marcha, como pensa no soldado do exército, lá em Roma, tá? Ele tinha o seu calçado, quando ele colocava aquele calçado, ele está se preparando para a marcha, para avançar, para prosseguir. Então, faça isso. Se prepare para seguir em frente, para avançar, não recuar, não parar, continuar. Esteja consciente que você é um valoroso soldado de Cristo, e Cristo é o comandante nesta guerra. Avance, siga em frente, prossiga, porque você é mais que vencedor, e a vitória é sua em Cristo Jesus, amém? Prepare-se para o dia mau, para o dia difícil, prepare-se, meu irmão. Também o escudo da fé. E a fé, ela vai sendo fortalecida pela palavra de Deus. Então esse escudo da fé é muito importante na hora em que você está enfrentando a provação. Porque vem muitas coisas, dúvidas, temores, muitas coisas. Muitos dardos inflamados, né? E a Bíblia fala que a fé é como um escudo da época, e havia um tipo de escudo que fazia isso, que apagava os dardos inflamados do inimigo. É você ter convicção, certeza, o Senhor está comigo, e Ele vai me levar à vitória final, sem dúvida, não duvidando, creia. Isso como faz diferença, toda a diferença na hora da dificuldade do dia difícil. Capacete da salvação também tem a ver com fé. Se prepara. O crente que busca o Senhor em oração, na palavra, né? Procura andar em retidão, em obediência a Deus. Essa convicção, ela cresce nele. Essa segurança, puxa vida, porque ele mesmo vê frutos na sua vida, da salvação em Cristo. E a salvação verdadeira dá frutos, né? Então esse capacete da salvação, que é essa convicção, essa segurança de que você é salvo, e se você realmente se converteu a Jesus, você é, não duvide, você é salvo por Jesus. Porque às vezes vem o dia difícil. Eu enfrentei alguns dias na minha época, lá atrás, de lutas e batalhas espirituais que vinham dúvidas, muitas vezes. Era tão forte que o inimigo tentava colocar dúvidas na mente de que realmente se eu era salvo mesmo. Tal era a luta. Então, como a gente precisa de convicção de que nós estamos em Cristo, que Deus é o nosso Pai, que eu sou um filho amado de Deus, não estou sozinho nessa batalha. Amém, irmãos? Muito importante isso. Outra coisa, o apóstolo fala sobre a espada do Espírito, já falei, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo age, mas eu quero dar ênfase ao Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, dei ênfase à palavra, mas essa confiança, essa convicção, esse entendimento de que o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo está agindo na sua vida. O Espírito Santo é o seu consolador, mas ele também é aquele que guia você em toda a caminhada cristã, inclusive no meio da provação. O Espírito Santo de Deus. E aí Paulo fala e termina assim, no versículo aqui 17, versículo 17, não, versículo 18, orem no Espírito, Espírito Santo, orem guiados pelo Espírito Santo, tá? Orientados pelo Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo, orem no Espírito em todo o tempo, em todas as ocasiões. Então ele fala, ele dá uma dica, oração, irmão, se prepare desde já, dessa forma que foi falado aqui. Se prepare, conhecendo a palavra, lendo a palavra, amando a palavra, obedecendo a palavra, andando em retidão. Se prepare,
crendo, tendo no seu coração, tá, essa visão de seguir adiante. É isso, você é mais que vencedor. Você deve lembrar daquele texto quando Deus promete a Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé, essa terra será sua. Lembra disso? Era isso na nossa vida, o nosso Canaã espiritual, que é tudo aquilo que Deus tem reservado para nós na caminhada cristã. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, aquilo é seu, porque já é seu, é herança sua. Estou falando de coisas espirituais principalmente, coisas do Senhor para a sua vida, de comunhão com Deus e tudo mais que diz respeito. Irmãos, há uma herança do Senhor, há uma Canaã espiritual que nós estamos conquistando, estamos avançando. Inimigos se levantam, mas eles caem pelo poder de Deus, e você crendo, confiando no Senhor, na graça e no poder, você vai avançando e conquistando tudo aquilo que o Senhor colocou para você conquistar em Cristo Jesus. Prepare-se, irmãos, prepare-se em oração, seja um crente que ora, cultive isso, irmãos, isso é tão importante. Há um pregador que disse que é como se fosse uma arte, a arte da oração. Quanta coisa tem para aprender. Na oração se aprende através da Bíblia, mas não só da Bíblia, através da prática da oração conforme a Bíblia. Você só ler sobre oração não adianta, você tem que ler e orar, e você vai aprender como orar cada vez mais, como orar no Espírito, como orar, irmãos, como é maravilhoso esse tempo que Deus te dá de oração, a sós com o Senhor, face a face com teu Deus. Irmãos, aproveite, valorize isso. Que glória, né, irmão Francisco? Oh, glória! Crente orando, bendita a hora da oração. Tudo isso é preparo para quando vier o dia difícil. Amém, igreja? Amém. Mas prepare-se também para testemunhar de sua fé em Cristo. Prepare-se para a missão. 1 Pedro 3,15: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que é em você. Mateus 28, o Senhor Jesus falou, né? Vão, né, e façam discípulos, não é isso que Ele disse? Eis que estou com vocês todos os dias, né? Façam discípulos. A ordem, Atos 1,8, né? Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Aí vai embora até os confins da terra. É isso, gente, é a missão. Deus deu para mim e para você a missão de levar pessoas a Cristo. Não se omita, mas prepare-se para ser uma testemunha eficiente da salvação eterna em Cristo. Amém, igreja? Você está se preparando já? Já tem se preparado? Tem, está fazendo já esta obra? Que Deus o abençoe. Então você precisa se preparar vivendo em comunhão com o Senhor, porque o texto aqui de 3,15 diz assim, que devemos estar sempre preparados, mas eu vou ler para vocês. Ele fala também: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Aí depois fala isso: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, que Cristo seja o Senhor em seu coração. Aí então você esteja sempre preparado para fazer a missão. Conheça a palavra de Deus, leia, estude, conheça, se prepare para a missão que o Senhor te deu. Você é um embaixador de Cristo nesta terra. Já pensou nisso, irmão? Sim, se prepare. Você vê, vai uma pessoa, qualquer um pode ser embaixador, é assim? Vai lá, eu vou ser embaixador. Não, irmão, tem que se preparar, tem que estudar, tá? Não é assim, de qualquer jeito, tá? Então, também você e eu, como embaixador de Cristo, conheça a palavra, esteja sendo cheio do Espírito, buscando
buscando esta vida cheia do Espírito Santo, pedindo para o Senhor nas suas orações, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja nas madrugadas: ó Senhor, me reveste do poder do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu quero essas brasas vivas em meu coração. E o Senhor diz, os anjos dizem amém, e o Senhor diz: meu filho, estou ouvindo tua oração, e assim será. É assim que é, queridos. Busque uma vida cheia do Espírito, e você com certeza realizará a missão do Senhor. E algumas dicas: prepare uma lista de pessoas para evangelizar, pense em pessoas, ore ao Senhor, talvez nesse sentido, faça estratégia, peça ao Senhor estratégias, e faça a obra de Deus. Nós precisamos fazer como igreja. É tão bom, né? Batizando, né? Ontem 3, mas irmãos, que não sejam 3, que sejam 30 na próxima vez. Não, pastor, puxa, que difícil, que difícil. Pois eu creio que ainda a gente vai batizar ainda mais de 30 aqui. Eu creio, irmãos, que vai haver uma penca para ser batizado, como diz os irmãos do Ariri. Eu creio nisso, mas é preciso o quê? Que nós estejamos preparados para a missão, preparados, prontos. E sabe como eu preparo? É o amor ao Senhor e o amor às pessoas perdidas. O maior preparo é esse, porque cada um você vai lendo, você não vai primeiro se tornar um teólogo para depois falar de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai se preparando e já vai falando de Cristo para as pessoas. Se você sabe o que Cristo fez na sua vida e o que Ele é para você, você já tem condições de dar testemunho de Cristo. Amém? Tem condições. Eu vou mais além. Tenho repetido isso. Estou desafiando os irmãos, encorajando, incentivando. Cada um de nós aqui, salvo por Cristo, tem plena condições de acompanhar um novo convertido. Nem estou dizendo doutriná-lo, mas acompanhar o novo convertido, ajudá-lo nos primeiros passos de sua caminhada. Amém, igreja? Diga para o seu irmão: você tem condições. Fala para ele, de verdade mesmo, para ele, olha no olho dele e fala: você tem condições. Irmãos, vamos lá, igreja Batista de Vila Jockey, vamos despertar para a missão. O Senhor nos chama, irmãos, para orar, sim, para estarmos sendo cheios do Espírito e para realizarmos a missão. Há muita gente nesse jockey para ser ganho para Cristo, e essa igreja é uma das igrejas que está aqui com essa missão, irmãos. E não é meia dúzia, não, é mais. O mesmo Deus que lá no Atos dos Apóstolos, num dia só, converteu 3.000, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de hoje. Onde está o Deus de Pedro? Está aqui. Vou parafrasear. O problema é: onde estão os Pedros de Deus? Que a gente se apresente: Senhor, eis-me aqui. Sou eu, Senhor. Quero ser uma pessoa como Pedro. Quero fazer a missão. Amém? Vamos dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Prepare-se, irmão, prepare-se, porque Deus quer, irmãos, meu Pai do céu, realizar uma obra maravilhosa através de nós, irmãos, para a gente ver coisas grandiosas de Deus, ver gente sendo salva, famílias inteiras, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo até mesmo curadas miraculosamente pelas mãos do Senhor, através da sua mão impondo sobre elas. Deus quer fazer maravilhas, e a maior maravilha, como diz um hino, é a salvação do pecador. Nós vamos ter aqui, esse ano, eu falei isso na reunião de liderança, já estou fazendo contato com isso, já fiz contato, já peguei material para olhar. Vamos ter aqui um seminário, a gente vai chamar assim, é um treinamento de evangelismo pessoal, tá? De uma missão chamada como é que é o nome dessa missão, gente? Esqueci agora a palavra, alguma coisa com caso, esqueci a palavra agora. Alguma coisa com caso, uma missão
O nome é um nome em inglês, tá? Essa missão, ela faz esse treinamento, inclusive é um treinamento gratuito e fornece para a igreja material gratuito, tá? Material bom, cada livreto assim lindo, irmãos, evangelístico, tá? Esqueci o nome, gente, esqueci, eu estava com o nome há pouco, esqueci. É coisa de 72 anos, 71, vou fazer 72, é assim, né? Mas vamos em frente, tá bom, igreja? Entendeu? Prepare-se, Igreja Batista de Vila Joque, prepare-se, meu irmão, para fazer a colheita. O Senhor disse: os campos estão brancos para a ceifa. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Mas, irmãos, prepare-se para servir o Senhor, exercendo seus dons. O pastor Alexandre falou sobre isso, realizando a função que Deus tem para você na edificação dos irmãos também. Além da missão, tem edificação dos irmãos. E Deus deu dons, pelo menos um dom você tem, pelo menos um, deve ter mais. Prepare-se para servir o Senhor. 1 Pedro 4,10: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, irmãos, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Há pessoas que têm, por exemplo, o dom de ensino. Deus te concede o dom de ensino, mas ele não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, ele vai ensinar o quê? Não está entendendo? Precisa. Deus deu um dom de pregar, mas o camarada é preguiçoso para ler, para estudar as Escrituras, vai pregar o quê, irmãos? Então precisa haver o quê? Uma preparação. Prepare-se cada vez mais, prepare-se agora. Enquanto se prepara, faça a obra de acordo com aquilo que Deus tem dado para você, de capacidade, de habilidade, e vá se preparando, vá aperfeiçoando os seus dons. Irmãos, entendem isso, irmãos? É importante isso aí. É você procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas não espere chegar no topo do preparo. Comece já, irmãos, já a fazer a obra do Senhor. Esteja exercendo dons. Irmãos aqui precisam de você. A igreja precisa, irmão, do seu dom sendo exercido por você. Você vai edificar muita gente. E você precisa também de irmãos que têm os seus dons e que coisa linda que nós vimos aqui. Fiquei feliz, né, irmão? Dons. A igreja, um edificando o outro de várias formas, espiritualmente, emocionalmente, à medida do possível, e materialmente também. Amém, igreja? Um ajudando o outro. Assim deve ser uma igreja. Prepare-se, igreja, para servir o Senhor na edificação dos santos, dos irmãos aqui. Estude, aperfeiçoe, faça o melhor. Mas agora eu quero terminar dizendo algo também supra importante. Prepare-se para a eternidade. Deixa eu falar uma coisa, vou fazer uma pergunta para você. Onde você vai passar a eternidade? Você sabe responder para você mesmo? Se Deus, que Deus lhe dê muitos anos de vida, mas se Deus chamasse você amanhã, que a gente não sabe, né? Nenhum de nós sabe dizer quando vai ser o dia, quando vai ser a hora, onde vai ser, como vai ser. Você iria a partir desta vida e iria passar a eternidade aonde? Seria salvação eterna ou perdição eterna? Seria vida eterna com Deus ou uma eternidade sem Deus? Uma eternidade sem Deus é sem qualquer tipo de bênção, sem qualquer pingo de paz, sem qualquer pingo de alegria, sem qualquer pingo de justiça, sem qualquer tipo de bem. Uma eternidade sem Deus, como diz Jesus, em trevas. Onde você vai passar a eternidade? Mas a gente pode saber, eu vou responder para você através da Bíblia. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, tem essa resposta. Olha o que ele diz
para os cristãos da sua época e para nós também. Ele diz: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Olha só. Por isso que aquela gente, quando ia lá para a arena, né? Quando eles eram jogados lá na arena, né? Para os leões comerem, mas primeiro, nega Jesus e a gente livra você. Se você não negar Jesus, você vai lá para a arena ser comido pelos leões. O camarada não negava Jesus, ia para a arena ser morto, porque ele sabia que ele tinha a vida eterna em Cristo, tá? Então, João fala: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está na igreja? É na igreja, irmãos? É na religião? É nas obras? É na sua bondade? Esta vida está em Cristo, esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem o Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então você pode saber para onde você vai, sim. Porque quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe a vida eterna, o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que a sua condenação é cancelada, é anulada. Você recebe o perdão dos pecados, você recebe uma nova vida em Cristo, você nasce de novo e você tem a partir desse momento a vida eterna em Cristo Jesus. Dá para entender? Você já tem a vida eterna, você já se converteu a Jesus, você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso envolve arrependimento e fé. O ser humano reconhece que é um pecador, que ele não tem mérito nenhum, ele não merece ir para o céu, porque se você merecesse ir para o céu, Jesus não teria morrido por você, só por nós. Mas como ninguém merece, ele morreu por todos nós. Dá para entender isso? Amém, igreja? Isso é importante. Então veja bem, você não merece. Então no momento que você reconhece: Senhor, eu preciso de Ti, da Tua salvação, eu não mereço, eu sou um pecador, eu não mereço o céu, eu preciso do Teu perdão, Senhor. Eu creio naquele sacrifício que o Senhor fez em meu lugar, para salvar a minha alma, me perdoar, me dar a vida eterna, transformar a minha vida. Então agora eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e faz morada para sempre. Aí você está preparado, sim, para a eternidade. Amém? Mas existe um preparo, irmãos, ainda. Amós 4,12 fala: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Mas nós cristãos também precisamos nos preparar para o dia que o Senhor nos chamar, porque a Bíblia diz que vai haver lá, quando o Senhor nos chamar, não sei em que momento, né? Todos vamos comparecer no tribunal de Cristo, tá? Para receber ou não, né, as recompensas do Senhor, os galardões do Senhor. Porque vai ser muito bom, irmãos, no momento que você estiver para dar o último suspiro, que você possa dizer como Paulo, né? Lembra de Paulo? Acabei a carreira, né? Guardei a fé, me faltou a palavra agora, outra, esqueci, como é mesmo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já pensou, irmão, se dizer isso, Rivaldo? No dia que você, puxa, agora está na hora, se Deus quiser, daqui a muitos anos, agora está, só Deus sabe, né? Lógico, de mim e de você. Você diz: olha, puxa vida, acabei a carreira, guardei a fé, né? Olha que maravilha, você poder dizer: para mim o viver é Cristo e a morte é lucro, louvado seja o Senhor. Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Irmãos, isso é tremendo, igreja. Então, irmão, prepare-se para a eternidade, viva nesta vida, sim, mas também com teu coração voltado para a eternidade.
Viva com o Senhor todo o tempo. Viva para a glória do Senhor todo o tempo. Viva para a glória de Deus todos os dias. Viva cada dia para o Senhor. Você não é perfeito, eu sei que você não é, eu também não sou, mas procure, confiando na graça de Deus, viver para a glória de Deus, evitando o pecado. E se você tropeçar, você tem um advogado, Cristo Jesus, porque se você, a Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda a injustiça. Igreja querida, prepare-se, esteja preparado para essas 4 itens, esteja preparado sim, querido irmão em Cristo, para o dia difícil, esteja preparado sim, meu irmão em Cristo, pela graça de Deus, para ser uma testemunha, para a missão que Deus te deu. Prepare-se para servir a igreja do Senhor, servir os irmãos, edificar os irmãos, e prepare-se para a eternidade, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Amém. Que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.